Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma Dica do Secretário Calculista. Meu nome é Marco Antônio, sou secretário calculista do TRT da Primeira Região. No vídeo de hoje, a gente vai responder uma pergunta que sempre é aquela pergunta chata, aquela pergunta que quando a gente vai liquidar fica aquele troço chato que a gente não consegue entender, pegar. Anuênio recebido integra a base de cálculo das horas extras? Então, como a gente viu, vamos tratar de anuênios e vamos ver, de uma vez por todas, se integra ou não a base de cálculo das horas extras. É aquele tipo de questão que a gente fica, pô, será que é? Será que é uma verba salarial? Será que a gente pode aplicar a súmula 264 do TST? Será que existe alguma súmula específica em relação ao anuênio? Aliás, o que é anuênio mesmo, hein? Como é que calcula? Qual é a base de cálculo? Bom, para isso a gente vai responder algumas perguntas aqui, tá? Vamos aqui no quadro, ó. De antemão já peço desculpa aqui pelo garrancho, ok? Mas agora a gente vai tentar usar essa metodologia aqui, ó. Primeira pergunta: o que é um anuênio? O que é um anuênio? Bom, anuênio é um tipo de adicional por tempo de serviço, que vem pela sigla ATS. Ou seja, a cada ano de trabalho, o camarada vai ganhando um percentual na sua remuneração, beleza? Então você tem vários tipos de adicional por tempo de serviço, né? O mais comum é esse nosso caso aqui, que é o anuênio. Tem a ver com ano, né? Anual. Mas tem o triênio, que aí não fica difícil de entender que é a cada 3 anos. E o quinquênio, a cada 5 anos. Tá, Marco, mas aí ainda estou na dúvida. Qual seria a base de cálculo? Sobre o que incide esse anuênio? Assim? No caso aqui, vamos nos fixar só ao anuênio, tá? Qual é a base de cálculo desse anuênio? Incide sobre a remuneração total dele? Só sobre o salário base? Bom, visto isto, vamos ver a segunda pergunta. A segunda pergunta é: como se calcula o anuênio? Como é que a gente calcula isso aí? Bom, no caso, a gente vai pegar o percentual desse adicional por tempo de serviço, vai multiplicar por uma base de cálculo e vai ver a quantidade de anos que está em jogo aí, que está em questão. Então vai pegar um percentual, vai multiplicar por uma base de cálculo e a gente vai ver também a quantidade de anos. Que percentual é esse? Bom, no caso do anuênio, 1%. A base de cálculo, a gente vai ver daqui a pouquinho, é o salário base. É a remuneração. Que aí você vai ter o salário base mais os penduricalhos. E a gente vai ver também a quantidade de anos que a gente está envolvendo aí. Por quê? Porque no caso do anuênio, você vai ter que ver quantos anos ele trabalhou. Por quê? Esse anuênio ele é pago em cima da quantidade de anos trabalhados. Ok? Então, se o camarada trabalhou 5 anos, você vai multiplicar 1% vezes a base de cálculo, que a gente já vai ver daqui a pouco, vezes 5 anos. Ok? Agora, essa quantidade de anos aqui, ela vai sendo usada até um determinado limite. Para esse adicional tempo de serviço não ficar uma coisa estratosférica. Então, um exemplo aqui, ó, peguei um exemplo aqui, no caso, quando havia anuênio para os servidores públicos federais, infelizmente acabou, né? Uma pena. Alguns estatutos limitavam esse anuênio até 35%, até que chegasse, né, 35% do salário base. Chegou esse limite aqui, esse teto, não era devido mais anuênio, ok? Bom, visto isto, vamos à terceira pergunta. Qual é a base de cálculo do anuênio? Como eu falei, vai incidir sobre o salário base? Vai incidir sobre a remuneração? Marco, remuneração e salário não é a mesma coisa? Claro que não. Quem faz nosso curso, quem já assiste o nosso canal aqui, sabe que remuneração é a junção do salário base mais os respectivos adicionais salariais pagos, né? E aí, qual vai ser a base de cálculo? Bom, trouxe aqui um julgado do TST em que sedimenta isso. Sendo o instrumento coletivo omisso, que instrumento coletivo é esse, Marco? O instrumento coletivo vai justamente estipular o anuênio para a categoria, tá? Então, se esse instrumento coletivo for omisso em relação à base de cálculo dos anuênios, a cláusula que eu prevê deve ser interpretada de forma restritiva, ok? Princípio da restritividade, ou seja, a base de cálculo do anuênio é o salário base. Então, se o instrumento que está concedendo o anuênio ao empregado for omisso, o instrumento for omisso, pelo princípio da restritividade,
o TST determina que seja utilizado o salário base. Ok? Então você está apurando anuênio. Não tem nada nos autos, não tem sentença determinando sobre que base vai incidir, não tem norma coletiva, nada. Você vai incidir o anuênio sobre o quê? Salário base. Obviamente, se houver essa norma coletiva ou a própria sentença verificando que é outra base, você vai usar outra base salarial, você vai usar a remuneração. Enfim, beleza? Então respondemos a terceira pergunta. Base de cálculo dos anuênios é salário base, salvo determinação em contrário. E respondendo a quarta e última pergunta, que é o motivo aqui do nosso vídeo, o anuênio, ele integra a base de cálculo das horas extras? Sim ou não? Bom, pelo que a gente viu até agora, fica claro que a natureza do adicional por tempo de serviço, né, dos adicionais por tempo de serviço, anuênio, essa regra que vale para triênio, quinquênio, enfim, do anuênio é uma natureza salarial. Por quê? É um percentual que vai incidir pelo menos sobre o salário base. Pelo menos sobre o salário base. Então não fica difícil a gente entender, pela súmula 264 do TST, que integraria sim a base de cálculo das horas extras. Por que marca a súmula 264? A súmula 264 fala, em linhas gerais, que todas as verbas salariais rotineiramente pagas integram a base de cálculo das horas extras para todos os efeitos. Beleza? Então respondendo a pergunta aqui, ó, sim. Tá? Aqui, ó. Pum, pum, marcou, sim. O anuênio, o adicional por tempo de serviço, de modo geral, né, mas no caso o anuênio, integra-se a base de cálculo das horas extras. Mas, para não deixar ponta solta, é sempre bom trazer entendimentos da maior corte trabalhista, né? Trouxe aqui um trecho de um acórdão, isso aqui é só um trecho, tá? O acórdão era bem maior, né? A ementa era bem maior, tanto é que eu coloquei aqui, ó, essa reticência aqui no começo e no final, porque ele era bem maior. Mas do que nos interessa é esse trecho aqui, ó. Por constituir-se de parcela de natureza salarial, o anuênio integra a base de cálculo das horas extras, ok? Beleza? Então, inequívoco, anuênio, triênio, quinquênio, adicional do tempo de serviço, integra a base de cálculo das horas extras. A resposta é sim. Vamos dar uma olhadinha lá no PJ Calc rapidinho, como é que a gente poderia configurar isso? Vamos lá. Aqui está o PJ Calc. Vamos abrir um processo aqui qualquer. Processo não, né? Cálculo, né, gente? Vamos abrir um cálculo aqui. Se a gente vier aqui em verba, ó, quando a gente vem expresso aqui, a gente não tem essa opção de verba anuênio, né, adicional por tempo de serviço. O máximo que a gente tem aqui é essa gratificação por tempo de serviço, que não é o caso. Então nós não temos, tá vendo? Anuênios, adicional por tempo de serviço de modo geral. Ok? Como é que a gente faz nesse caso aqui? Ó? Vamos criar uma verba. A gente pode criar a partir daqui da nossa verba neutra ajuda de custo, ou então a gente pode criar do nada. Então você vem aqui em manual, vamos botar aqui anuênio, por exemplo. Anuênio. Você escolhe aqui um assunto qualquer. É verba de natureza salarial? Então há incidências totais. É uma verba comum de característica mensal. Ok? Você vai pegar a base de cálculo, que no caso, como a gente viu, né? Se a regra é o salário base, se não houver determinação em contrário, salário base, então vai histórico salarial, puxa aqui o salário base. Tá? Aqui está a última remuneração porque é um cálculo que eu já fiz, mas suponha que aqui seja salário base, beleza? E aqui você... Opa, vamos de novo aqui, ó. Aqui você vai proporcionalizar sim, tá? Proporcionalizar os dias trabalhados, ok? E o divisor, um só, você não vai dividir por nada, mas você vai multiplicar por dois fatores multiplicativos aqui. Primeiro, o percentual do adicional por tempo de serviço e a quantidade de anos. Então, o multiplicador é, no caso do anuênio, é o quê? 1%. 1% é 1 dividido por 100, dá 0,01. E a quantidade, vamos supor lá naquele exemplo, 5 anos, vezes 5 anos. Tá? Porque aqui, ó, vamos fazer aqui na mão aqui de novo, ó. Calculando aqui o adicional, o anuênio. Então, vamos lá. Vamos supor que o salário base dele seja R$ 2.500, ok? O contrato de trabalho dele tem 5 anos. Como é que a gente vai calcular o anuênio? Então, a parcela mensal, salarial mensal. Você vai pegar os 2.500, vai multiplicar por 1% e vai multiplicar por 5. Okay? 1% de 2.500, 1% é 1 dividido por 100, não é isso? Ó, 1 dividido por 100. Corta esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui. Olha a matemática que você faltou a aula. Ó. Olha a falta que ela está fazendo agora. Então dá R$25 vezes 5 anos. Então ele vai receber aqui mensalmente R$125
de adicional, no caso, de adicional por tempo de serviço de ano N. É isso que o PJ Cálculo vai fazer aqui também. Aqui, ó. Tá? Exatamente isso que ele vai fazer aqui. Vai pegar a base, multiplicar por 1% e vezes 5 anos. Beleza, gente? É isso. Respondendo a pergunta aí. Primeiro, a base salarial do ano N, salvo determinação em contrário, é o salário base. Segunda pergunta. Esse ano N, ele integra a base de cálculo das horas extras para todos os efeitos legais. E aí se estende para triênio, quinquênio, enfim. Beleza, gente? É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil para você. Não esquece, se você tiver interesse em receber um relatório de liquidação para adiantar, para acelerar seus cálculos no PJ Cálculo, você manda um e-mail para marcocalculostrabalhistas@gmail.com, marcocalculostrabalhistas@gmail.com. Os dados estão na descrição, que eu te mando, a hashtag Relic, tá? Que eu te mando de graça, na faixa 0800, esses relatórios, tanto o relatório para preencher em PDF quanto por impresso, ok? Só lembrando que já está no ar nosso novo curso, o curso avançado de PJ Cálculo, já está lançado, já está lá na plataforma, o link também está aqui na descrição, ok? Liquidação de pelo menos 30 sentenças. 30 eu garanto que vão sair, 30 sentenças. Olha, coisa pra caramba, hein? Pode ser que rolem mais também, ok? É isso, a gente fica por aqui, espero que tenha sido útil o vídeo para você e nos vemos na próxima oportunidade. Um abraço a todos e até lá.